Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Nesta quarta-feira, dia 8 de julho, segundo dia da novena de Nossa Senhora do Carmo. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Meditaremos hoje o Evangelho de São Mateus, capítulo 10, versículos de 1 a 7. Ide, em vosso caminho, anunciai. O reino de Deus está próximo. Continuamos a novena em preparação ao dia 16 e refletimos sobre a urgência da evangelização. O Evangelho mostra o começo da missão dos 12 apóstolos, que foram enviados, antes de mais nada, às ovelhas perdidas do povo eleito. Seria como dizer hoje que o primeiro objetivo da nossa evangelização é acordar os cristãos que dormem, que foram batizados, mas não vão na igreja desde o tempo do catecismo. Os cristãos frios e mornos, cuja fé é uma frágil casquinha. A partir daqui, evangelizar o mundo, como fala o final do Evangelho de Mateus. Vamos arregaçar as mangas. Deus conta com você. Não o decepcione. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Chamando os 12 discípulos, Jesus deu-lhes poder para expulsar os espíritos impuros e curar todo tipo de doença e enfermidade. Estes são os nomes dos 12 apóstolos. Primeiro, Simão, chamado Pedro, e depois André, seu irmão. Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João. Filipe e Bartolomeu. Tomé e Mateus, o publicano. Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu. Simão, o cananeu, e Judas Iscariotes, que foi o traidor de Jesus. Jesus enviou esses 12 com as seguintes recomendações: não deveis ir aos territórios dos pagãos, nem entrar nas cidades dos samaritanos. Ide antes às ovelhas perdidas da casa de Israel. Ide antes às ovelhas perdidas da casa de Israel. No vosso caminho proclamai: o reino dos céus está próximo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos, na Bíblia podemos facilmente perceber, notar, que todos aqueles que se aproximam de Deus no Antigo Testamento, igualmente de Jesus no Novo Testamento, logo se tornam missionários. Não há ninguém que fique parado e que continue do mesmo jeito que Jesus o encontra. A começar de Abraão, cujo chamado começou com a palavra sai da tua terra e vai. Depois veio Moisés, tirado da sua tranquila vidinha no deserto. Ele estava com 80 anos, pastava as ovelhas. Deus o toma e o envia a libertar o seu povo da escravidão do Egito. E a partir dos 80 anos até os 120, a vida de Moisés será um peregrinar contínuo, uma luta contínua. Deus não te deixa em paz. E a mesma coisa acontece com todos os profetas bíblicos, pessoas simples, pastores, que são tirados da vida normal para se tornar a voz de Deus no meio de um povo que muitas vezes não queria ouvir. Até os dias de Jesus, como podemos ver neste Evangelho hoje, este chamado fundamental dos 12 apóstolos, que vem antes do chamado dos 72, que
daqui a um pouco iremos meditar. E sabemos muito bem que o Evangelho se conclui com uma ordem muito clara de Jesus. Ide pelo mundo inteiro, pregai o Evangelho a toda criatura, ensinando a colocar em prática o que vos ordenei. Estas são as últimas palavras de Jesus, aquelas que ficam no nosso coração e que não saem. Ide pelo mundo inteiro. Ide, vai, não fica parado. Não se acomode na sua vidinha. Pregai o Evangelho. Prega. Anuncia o Evangelho, anuncia a fé sem vergonha, ensinando a colocar em prática o que vos ordenei. Depois de ter pregado, anunciado, também precisa acompanhar as pessoas que nascem, as pessoas que nós cativamos, ou melhor, que Deus cativa. Deus faz muito bem a sua obra. Quando a gente faz um retiro querigmático, sabemos muito bem quantas pessoas se aproximam. Aí depois vem o nosso dever de acompanhar estas pessoas. Irmãos, Papa Francisco, na Evangelii Gaudium, a encíclica antes desta última, a primeira encíclica do Papa Francisco, com frequência sublinha esta vocação fundamental do cristão: ser discípulo missionário, discípulo missionário, como falamos aqui no Brasil. Isto significa, com uma mão você segura a mão de Deus, e com a outra você segura a mão dos homens. De um lado, você bebe do Santo Evangelho, vive da intimidade com Jesus, na adoração da Bíblia, como um verdadeiro discípulo, e do outro lado, você estende a mão a este mundo que tanto precisa da Boa Nova, a estes irmãos que tanto estão perdidos, que estão no buraco, e você os arrasta rumo a Deus, perto de Deus. Esta é a vocação, a tua vocação. Nós, irmãos, todos da Missão Belém, eu espero que estejamos vibrantes e que não consigamos ficar em paz, que a evangelização seja um fogo debaixo dos nossos pés, que não nos deixa parado de forma nenhuma, e que o Espírito Santo sugira a nós todas as formas para evangelizar, porque o mundo precisa urgentemente. As pessoas morrem ao nosso lado, se matam ao nosso lado, igual ratos cegos que brigam continuamente, porque não sabem, não conhecem o amor de Deus que salva. Vamos escutar o que fala o Papa Francisco. Em virtude do batismo recebido, cada membro do povo de Deus se tornou discípulo missionário. Cada um dos batizados, independentemente da própria função na Igreja e do grau de instrução da sua fé, é um protagonista ativo de evangelização. E não seria bom pensar num esquema de evangelização realizado por agentes qualificados, enquanto o resto do povo fiel seria apenas espectador das suas ações. A nova evangelização deve implicar um novo protagonismo de cada um dos batizados. Esta convicção se transforma num apelo dirigido a cada cristão, para que ninguém renuncie ao seu compromisso de evangelização. Porque se uma pessoa experimentou verdadeiramente o amor de Deus que o salva, não precisa de muito tempo de preparação para sair e anunciá-lo. Não pode esperar que lhe deem muitas lições ou longas instruções. Cada cristão é missionário na medida em que se encontrou com o amor de Deus em Cristo Jesus. Se não estivermos convencidos disto, olhemos para os primeiros discípulos, que logo depois de terem conhecido o olhar de Jesus, saíram proclamando, cheios de alegria: encontramos o Messias. A samaritana
logo que terminou o seu diálogo com Jesus, se tornou missionária, e muitos samaritanos acreditaram em Jesus devido às palavras da mulher. Também São Paulo, depois do seu encontro com Jesus Cristo, começou imediatamente a proclamar que Jesus era o Filho de Deus. Por que esperamos nós? O teu coração sabe que a vida não é a mesma coisa sem Ele. Pois bem, aquilo que você descobriu, o que te ajuda a viver e te dá esperança, isso é o que você deve comunicar aos outros. A nossa imperfeição não deve ser desculpa. Pelo contrário, a missão é um estímulo constante para não nos acomodarmos na mediocridade, mas continuarmos a crescer. Irmãos, esta é a natureza da missão Belém, anunciar a grande alegria de Jesus que nasce na nossa vida. Deus colocou em nós um desejo irresistível de anunciá-lo a todos, a começar dos mais sofridos e lascados. Devemos agradecer com todas as forças a Jesus pelo milagre da evangelização que Ele está realizando no meio de nós, da missão Belém. Temos hoje 57 equipes de evangelização na Itália, no Brasil, no Haiti, e mais de 60 embriões que estão em fase de formação, que são pequenas equipes que se tornarão equipe-mãe daqui a um pouco. Temos 2.000 pessoas hoje envolvidas ativamente na evangelização dos Ruá, dos Caná, do Yeshua, sem contar os outros que se concentram na pastoral de rua ou do cárcere. Pensem, irmãos, 2.000 pessoas envolvidas nesse mundo da evangelização, todos discípulos missionários destinados a multiplicar-se todos os anos. Também, fruto da evangelização na rua, são as 2.000 pessoas acolhidas nas casas da missão, o mesmo número, olha que interessante. Estas pessoas que foram pescadas no mar do desespero e que agora aprendem nas nossas casas a ser discípulos, missionários de Jesus. Vamos ler, irmãos, mais uma vez esse trecho do Evangelho que nos é proposto e depois vamos orar com a novena que nos prepara o dia 16. Paz e alegria a todos. Paz e alegria a todos. Chamando os 12 discípulos, Jesus deu-lhes poder para expulsar os espíritos impuros e curar todo tipo de doença e enfermidade. Estes são os nomes dos 12 apóstolos. Primeiro, Simão, chamado Pedro, e depois André, seu irmão. Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João. Felipe e Bartolomeu. Tomé e Mateus, o publicano. Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu. Simão, o cananeu, e Judas Iscariotes, que foi o traidor de Jesus. Jesus enviou esses 12 com as seguintes recomendações: não deveis ir aos territórios dos pagãos, nem entrar nas cidades dos samaritanos. Ide antes às ovelhas perdidas da casa de Israel. Ide antes às ovelhas perdidas da casa de Israel. No vosso caminho proclamai: o reino dos céus está próximo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor.
Imaculada do Espírito Santo, pelo poder que o Eterno Pai te deu, sobre anjos e arcanjos, enviai as fileiras de anjos, com o chefe São Miguel Arcanjo, para livrar-nos do maligno e curar-nos. Amém. Irmãos, vamos agora orar por 3 vezes com a oração de Nossa Senhora do Carmo. Todos juntos. Flor do Carmelo, videira florida, esplendor do céu, Virgem Mãe incomparável, doce Mãe sempre virgem, sede propícia à missão Belém e à Igreja inteira, ó estrela do mar. Flor do Carmelo, videira florida, esplendor do céu, Virgem Mãe incomparável, doce Mãe sempre virgem, sede propícia à missão Belém e à Igreja inteira, ó estrela do mar. Flor do Carmelo, videira florida, esplendor do céu, Virgem Mãe incomparável, doce Mãe sempre virgem, sede propícia à missão Belém e à Igreja inteira, ó estrela do mar. Sim.